O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o ano eclesiástico, se aproxima do seu fim a cada ano, nós, peregrinos, de Deus aqui na terra, participantes, da comunidade da igreja, das outras comunidades eclesiais, nós, primeiramente, damos graças a Deus, por mais um ano que nos foi concedido viver aqui na terra, que passará. E para todas as coisas, todo o firmamento, tudo isso há de passar. Então, muito mais do que nos assustarmos do fim do mundo, ou então do dia em que nós vamos ter que deixar essa vivência aqui, na realidade espacial, no local, material, então, não nos deve causar nenhuma preocupação maior, no sentido de medo desse dia, que ninguém sabe quando será e nem a hora, na verdade. Mas, sim, com uma grande esperança, como nós já vimos no domingo passado, também se falava, Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a atitude com que nós aguardamos tudo na nossa vida, também fim temporal, que é passageiro aqui na Terra. Então, hoje, nessa liturgia, traz a nossa reflexão, esses textos também presentes no Apocalipse, que falam do fim do mundo. Então, uma pequena catequese, no sentido de como cremos nessas verdades da nossa fé. Então, na verdade, o Evangelho proclamado fala de uma grande tribulação, e que esta geração, cada geração da história da humanidade, vai passar. Então, primeiro, a Bíblia não está falando numa determinada tribulação, um mundo tudo errado, tudo, não sei que palavra a gente usar hoje, tragédias, traumas de toda ordem, pessoais, de nações, etc. Então, essa grande tribulação é uma imagem que cada geração que vive lá seus 40, 50, 80, 90 anos aqui na Terra vai estar presente como um grande desafio, E aí Deus nos fala, que essas realidades, o sol vai deixar de brilhar, a lua e tudo mais, o firmamento, tudo isso vai desaparecer, sim,
porque não é eterno, né? Essas coisas são criadas como criaturas, tudo isso passará. Nós sabemos, né, e é importante, que alguém fez uma melodia, né, sobre esta realidade, né? Tudo passa, só Deus não passa, né? Só Deus não passa, e é verdade. Não no sentido de que nós deixaremos de existir, nós continuamos a vida, uma vez concebidos, somos criados à imagem de Deus, quer dizer, imortais, pela nossa natureza espiritual, e chamados a viver à semelhança deles, né? Sermos filhos e filhas dele. Esse é o plano de Deus claramente revelado e de uma forma perfeita e definitiva em Jesus Cristo, né? O Filho de Deus que fez homem, viveu aqui conosco, né? E por esta causa morreu, deu a sua vida, seria sacerdote uma vez por todas, substitui todos os outros sacrifícios oferecidos a Deus, né? Ele de fato conseguiu, e para sempre, para cada um de nós que queira ser fiel, né, a Deus, aos mandamentos, etc. Então ele realizará, né, esta vitória de uma ressurreição feliz, né? A Bíblia fala que uns ressuscitarão para a glória eterna, e esses parecerão como as estrelas do firmamento, como coisas brilhantes, maravilhosas. É uma forma de dizer daquelas pessoas que, ressuscitados em Cristo, aqui viverem fielmente isso aqui na terra, né, amando a Deus e ao próximo, e por isso continuam a brilhar para sempre de uma forma maravilhosa. Em outras palavras, estarão no céu, mas outros também para o próprio eterno. Outra tradução para a condenação, uns para a salvação, outros para a condenação eterna. Não que Deus vai condenar ninguém, mas cada um faz as suas escolhas, e essas escolhas o levarão a brilhar ou a fracassar, né, para sempre, eternamente. Então Deus coloca nas nossas mãos, como seres livres, esta escolha do bem e do mal, do certo e do errado, né, da verdade e da mentira. Cada um faz a sua escolha, né? E, portanto, nós fazemos isso com toda alegria. O Concílio de Trento, e mais recentemente o Concílio Vaticano II, sobre essa verdade de nossa fé, né? Ela expressa-se das seguintes palavras, né? A figura deste mundo material aqui passará. Passará. Céus e terra passarão, né? Diz com estas palavras, né? Passarão. E quanto ao dia e a hora, para cada um de nós, quando é que eu vou morrer aqui para este mundo, ninguém o sabe. Então não adianta também dizer, nem o céu, nem a terra, nem o próprio Filho de Deus, enquanto o homem sabe. Só o Pai sabe qual é o dia e a hora que nós vamos deixar este mundo. Ninguém mais sabe. Portanto, não se deve ir atrás de fantasias, de promessas ou explicações que possam determinar, né, as coisas, né? Nem condicionar a Deus, né, como aquelas pessoas fazem, no falso conceito que tem dele. Alguém morre de acidente, as pessoas foram assassinadas, era a hora que Deus marcou? Não era a hora que Deus marcou para eles, né? Essa insanidade toda, né? Por isso, estai preparados sempre, né? E Jesus nos dá um exemplo, olhem para a figueira, né? Para nos dizer, olha, vocês sabem quando vem o verão, vem as flores, vem os frutos, finalmente os frutos e tal. É um processo cujas aparências e sinais nós entendemos. Então Jesus está querendo dizer, olha, vede os sinais dos tempos, né? Vede essas realidades, esses desafios todos que nós temos hoje para a nossa fé, para a nossa vida familiar, para a nossa vida comunitária, né? Aprendamos, né, a ler e sejamos honestos conosco e com Deus. Sabemos quando isso acontece, quando aquilo acontece pelos sinais. Então, qual é o grande sinal que Deus deixou para sempre no meio de nós? É Jesus Cristo. Isso a segunda leitura nos dá a resposta, como o nosso arcebispo também fala na sua reflexão. Como se pode viver esta realidade, né, nova de chamados, né, a vivermos com dignidade, com sabedoria neste mundo. Então, a segunda leitura nos responde. Cristo, na sua vida, encarnação, morte e ressurreição, nos faz sermos, né, companheiros, né, da caminhada de Cristo e unido a Ele
todas estas coisas não nos atingirão, não nos farão mal nenhum. Sairemos vitoriosos e brilharemos para sempre, né, em Cristo, se assim o fizermos aqui neste mundo. Então, a primeira leitura também queria chamar para esta atenção, assim, né, de várias passagens, né, de os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, brilharão como as estrelas do céu. Quem de vocês, quem de nós não quer brilhar nesse sentido? Espero que todos aqui queiram, né, brilhar eternamente. E veja, quem vai brilhar? Quem ajudar a ensinar, né, os caminhos da virtude para outros. Pensemos no nosso trabalho, no nosso chamado de Deus para evangelizar o jovem. Não ficamos, não sei o que, a gente fica preso e se esquece das promessas divinas. A gente tem que ser, né, tem que ter, assim, sonhos não de pequenas coisas, mas de coisas eternas, de brilho eterno, de glória eterna, de salvação eterna. Então a gente faz sacrifícios, se reúne, faz um monte de coisa, não é por nada. Não é por nada, né? Vencer nossos, como diz, nossas carências e limitações, não é para nada. É para gloriar, para sermos gloriosos, para reinarmos, para toda a eternidade. Então, tenhamos sempre esse foco, essa luz, né? Para que eu vivo, para que eu existo, por que eu sou católico, por que eu pertenço a uma comunidade. É para um dia gloriar, não pessoalmente, mas graças a Cristo, que me torna capaz de brilhar muito mais que as estrelas do céu, né? E as luzes do firmamento todo, da criação toda, muito mais, porque a nossa glória está em Cristo. E essa novidade eterna que se estabelece em nós é que é o brilho que devemos aspirar, desejar e fazer de tudo possível para conquistar, né? E querer isto. Então há uma razão para viver, uma razão eterna, não passageira. Então por isso vale muito e muito a pena, e para nós é necessário, né? Nós não podemos ser medíocres, não sonhar com pequenos sonhos, não podemos ter uma vida mais ou menos razoável neste mundo, né? Não, Deus nos chama em Cristo, né, a viver como filhos de Deus, né? Esta glória, né, que é muito mais um estado de ser, de existir, né, para sempre, do que estar um dia no céu. Mas nos chamados a viver sempre as realidades do céu, né, as realidades divinas, já aqui na Terra, com a graça de Deus, com a nossa colaboração sempre, e com a ajuda sempre necessária, né, de uma vida comunitária. Então, renovemos a nossa fé, renovemos e agradeçamos a Deus, porque por vontade dEle e por nossa colaboração já ajudamos muitas pessoas a crescer nas verdadeiras virtudes, no caminho da verdade, no caminho certo, né? E não importando se o mundo gosta ou não gosta disso, a nós cabe sermos profetas, anunciadores, testemunhas de uma realidade nova e que perdura para sempre. Ao contrário das coisas aqui passarão, mas esta realidade não passará jamais, né? Então, renovemos em nós a fé, a esperança e a alegria de viver assim como Deus nos permite e nós também desejamos e queremos, né? Então, se as palavras dos homens passam, as palavras de Deus jamais passarão. Vamos crer nisso. Então vamos renovar esta nossa fé na palavra de Deus que salva, liberta e nos glorifica, né, rezando o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,